Olá, bem-vindos ao podcast Além da Visão. Eu trouxe aqui hoje uma pauta extremamente interessante para falar com vocês, que é o marketing. Mas antes da gente falar de marketing, é importante a gente entender um pouco mais sobre ele, e por isso que eu trouxe aqui o Dr. Milton Yogi, que é oftalmologista, especialista em cirurgia catarata, mas que dispensa apresentações, e hoje eu trouxe ele aqui para falar de um assunto que ele domina também, o anti-marketing. Dr. Milton, de onde surgiu esse anti-marketing? E bem-vindo, obrigada por topar conversar com a gente. Obrigado pelo convite, Jéssica. Esse é um tema que eu sou apaixonado, marketing e outros temas correlatos. Eu nunca tinha trazido na nossa área, porém, eu estudo esse tema faz uns 20 anos. Eu fiz MBA já faz, acho que mais de 20 anos, porque eu gosto desses assuntos, outros fora oftalmologia, e eu já estudei quase tudo sobre marketing, Kotler e outros autores, e na verdade eu uso e usei muita coisa desses princípios na minha carreira, né? Eu usei bastante. Eu acho que eu tenho uma ênfase na parte de conhecimento, mas eu acho que também eu uso muito bem a questão de marketing, e não marqueteiro, né? Mas marketing nos princípios de fundamento. Eu sou um cara que gosta muito de fundamento, então eu não consigo fazer as coisas de modo superficial. Eu sou meio nerd para tudo que eu me envolvo. Quando eu me envolvi no tema de marketing, eu fiquei maravilhado. E por outro lado, quando eu vejo o que está acontecendo agora em relação a esse tema, eu fico um pouco chateado, porque eu diria o que a gente está usando em marketing é muito superficial, e é para isso que eu criei um canal no YouTube e outras coisas. Eu estou fazendo isso agora justamente para tentar aumentar o nível de consciência dessa coisa que é tão importante para a gente. Com certeza, Dr. Milton. Eu acredito que hoje, em tempos de alcance, todo mundo falando muito em métricas, em algoritmos, em crescer perfil, o marketing não é um marketing de prateleira, né? Exato. Dr. Milton, quando você fala de anti-marketing, na raiz intrínseca do que você diz de anti-marketing, o que você quer dizer com anti-marketing? Não faça marketing, é isso? É bem o contrário, é bem o contrário. O tema, o nome de anti-marketing, e aí tem a ver com o meu lado, o meu chapéu de marketing, eu precisava de um gancho para iniciar o assunto. Tem uma escultura do Philip Stark, que é a capa de um livro de usabilidade, que é para nerd de tecnologia. E o Philip Stark, ele tem na capa do livro, ele tem um espremedor de laranja que parece uma aranha cromada. É uma coisa muito linda, e é um espremedor de laranja. E ele falou assim, isso daqui não é espremedor de laranja, isso daqui é um conversation starter. É uma coisa para começar uma conversa. Você olha aquilo e fala, você não tem como, é irresistível falar sobre aquilo. Então, o nome anti-marketing é um conversation starter, é para provocar uma conversa sobre o assunto. Perfeito, perfeito. E hoje eu acredito que até as pessoas venham assistir esse podcast com esse gancho polêmico, vão falar, uau, o Dr. Milton falou, não, a partir de hoje não vamos mais fazer marketing aqui nesse perfil, mas é o contrário, fazer de um jeito certo. Então, o que você acha que no marketing está sendo feito errado e que poderia trazer uma provocação para quem está escutando ou assistindo a gente para olhar para o anti-marketing corretamente? O que está sendo feito errado hoje, na sua opinião? Quase tudo, porque o que existe, e aí é uma questão de conceitos, de fundamentos, como eu falei. Então, o que está sendo colocado para os médicos em termos de marketing não é marketing. Isso é uma enganação. Isso é um pedaço do marketing, eu respeito, mas ninguém tem coragem para falar, isso é um pedaço só do marketing. E é um pedaço menor do marketing. É um marketing de receita de bolo, é um marketing, como você falou, de prateleira, e isso reduz a importância estratégica do marketing. E eu acho isso horroroso. Por quê? Porque muitos colegas, muitos médicos, eles ficam frustrados porque eles falam, não tem a minha cara, eu não consigo fazer desse jeito, não tenho resultados, então eu acho que o problema está em mim. E aí eu fico muito chateado com isso, porque não é isso. E realmente você tem todo o direito em não caber nessa receita de bolo, e eu também não aceito essa receita de bolo. Eu uso rede social, Jéssica, desde 2011. Desde 2011.
Quando eu comecei a usar a rede social em 2011, como carreira, como profissional, eu sabia para que caminho eu estava indo, eu sabia como montar a minha estratégia, porque eu era um nerd, eu tinha tido uma startup nos 10 anos anteriores, eu mexia muito já com tecnologia, então quando eu comecei a usar na carreira rede social, eu sabia que era um elemento estratégico importantíssimo para mim. Na época, eu tomei muita pedrada, eu tomei muita crítica, e as pessoas não entendiam o que eu estava fazendo. Hoje, eu diria que quase todo mundo usa, e eu acho que eu esperei também, eu sou um cara muito paciente, eu poderia ter lançado esse tema há 8 anos atrás, mas eu acho que as pessoas não estavam preparadas ainda, ou há 5 anos atrás. Por que eu digo isso? Porque na medida que eu falo que eu tenho um outro jeito, que é o tal do anti-marketing, eu tenho um outro approach, as pessoas têm que ter passado pelo problema. Então, se eu trouxesse o tema há um tempo atrás, as pessoas iam confrontar e iam falar assim, não, mas esse seu jeito não, certo? O jeito da prateleira está certo. E eu falei, então tá, então as pessoas vão tentar passar por uma onda, e eu já vejo que isso já aconteceu, muita gente passou por isso, e agora elas estão, primeiro, elas estão desgostosas, descrentes, e agora é um bom momento para eu trazer então o meu papel, que eu gosto muito disso, de ser um provocador, de ser um educador, de trazer um outro ângulo, e posso falar, uma parte muito bonita do marketing, que eu adoro. Perfeito. E eu fiquei muito feliz e muito honrada de trazer o Dr. Milton, porque até fiz uma provocação recentemente de um livro do Adam Grant que fala sobre o pense de novo, que é realmente pensar de novo e trazer para o foco que talvez essa receita não funcione, ou talvez funcione por um período curto, que acho que é a grande frustração de alguns médicos. Então, eu investi em tráfego pago, investi em alguma receita de bolo e ela funcionou por alguns dias, mas não encheu meu consultório, não garantiu um prazo maior, né? Uma sustentabilidade daquele marketing que é o receita de bolo. Dura pouco e acaba o bolo. E aí, Dr. Milton, até queria, ainda falando sobre onde erramos, um gancho que eu acho que é importante para um cirurgião de catarata, falar um pouquinho mais dessa personalização e dessa humanização. Eu acho que até fazendo um cross, né, com as áreas, para o médico oftalmologista que está assistindo ou outros especialistas, a cirurgia de catarata não é uma receita de bolo, né? Existem vários jeitos de você ver uma mesma coisa, seja como no marketing eu falei agora, seja como na prática minha profissional como cirurgião. Eu posso ver ela de um modo muito simplório, eu posso ver ela de um modo muito sofisticado. Sofisticado que eu digo com todas as nuances e oportunidades e riquezas. Eu diria que não está tanto no objeto, então. Está muito na pessoa, do jeito que ela quer enxergar o mundo. A minha tarefa, como eu falei, então, é aumentar o nível de consciência das pessoas para que elas entendam que esses médicos, então, eles têm um nível de sofisticação que pode desabrochar se for feito do modo certo. Eu acabei de fazer um curso agora de conversões de lentes intraoculares premium para o cirurgião premium. Olha só que interessante. Eu rodei uma enquete antes de abrir o curso para saber as dificuldades. Surprise, qual que é a grande surpresa, que não é nenhuma surpresa. Eu perguntei quais eram as maiores dificuldades e unanimemente todos falaram, o problema é o preço. O problema é o preço da lente. E que se eu falar aqui, parece estranho, mas isso não é o problema. Porque a gente está no Brasil, que é o maior mercado de estética do mundo. E a gente não é um país rico, e estética não é um bem essencial. Ou depende da percepção que a gente coloca. Correto. Então, se a lente intraocular, que entrega a visão, e é uma parte do nosso trabalho, ela não está avançando por um obstáculo chamado preço, eu não vejo problema na lente. Posso falar, eu não vejo problema nas pessoas. Sim. Eu vejo um problema em nós, em não sabermos posicionar o valor. Por isso, em toda aula, hoje eu tenho uma frase que eu coloco em toda aula, na parte de catarata, e muita gente está, eu fico contente, tirando foto e replicando isso, ou até usando em outras aulas. Não existe lente premium. O que existe é cirurgião premium. Então isso é uma transcendência. Esse ponto de conscientização
precisa acontecer. No curso que eu fiz agora de conversões de lente, eu rodei essa semana agora, o curso teve mais ou menos 15 horas, tá? É bem profundo, porque eu não gosto de passar táticas. Perfeito. Eu gosto de passar estratégia e gosto de passar por transformação. Eu não consigo pegar o atalho, porque nem eu não fiz esse atalho, para mim não existe. Por outro lado, eu rodei uma pesquisa agora dos alunos perguntando assim, já tendo terminado o curso, o principal obstáculo agora para a sua conversão de lente premium continua sendo o preço? Não. Olha que ótimo. 100%. E o que isso diz para mim? O que isso diz para mim? Que eles entenderam essa transformação. E posso falar? Não mudei o preço da lente de ninguém. Perfeito. Não mudei o preço da lente de ninguém. E não falei sobre preço de lente também. Quanto você cobra, na sua região, porque tem alunos ali até de fora do Brasil. Esse não foi o assunto, porque esse não é o assunto. Perfeito. O assunto é como você posiciona você mesmo como especialista, como expert, como o paciente vê valor em você. A percepção, né? Total percepção. E aí, quando a gente entende esse jogo, e isso tem a ver com marketing também, sim. Quando a gente entende esse jogo, a gente pode entender, então, peraí, mas eu posso mostrar valor, incluindo eu e não mais só a lente, e isso não é ser vendedor, isso é mostrar o seu valor. Isso é ser um cirurgião premium, então. E foi essa jornada que o pessoal passou e 100% respondeu. Não vejo mais o preço da lente como obstáculo. Excelente, excelente provocação e muito bacana você trazer essa métrica, né, do antes e o depois e trazer a percepção deles, eles conseguirem identificar o problema, né? E Dr. Milton, então, caminhando um pouco agora também para trazer abrir algumas caixinhas e deixar as pessoas que estão acompanhando o podcast com algumas caixinhas abertas do que elas poderiam fazer, onde elas precisam enxergar oportunidade. Você quer sugerir alguns caminhos para que eles reflitam um pouco mais sobre? Bom, eu acho que a primeira coisa, como eu falo do nível de consciência, eu acho que quando a gente está doente, ou a gente tem um vício, ou a gente tem um misconception, um conceito errado de alguma coisa, o primeiro problema é quando você não sabe que o problema existe. Tá? Então, o primeiro passo é você saber que, primeiro, você não está errado em não gostar disso. Porque senão você pensa, eu que sou inadequado, o mundo está certo, as ofertas estão certas e eu que não me encaixo. Não. Posso falar? Você está certo, eu garanto isso. Você está certo, o errado é o que tem na prateleira, na receita de bolo. Então, esse é o primeiro passo. O passo de falar que assim, então existe outra coisa. O outro passo que eu sugeriria, então, primeiro que eu vou fazer curso sobre isso. Tá? Ótimo. Eu acabei de lançar esse curso de conversões de lentes, que são específicos sobre esse tema, mas eu vou lançar também um curso de marketing para médico. Que excelente. Em cima do tal do anti-marketing. Eu tenho um canal do YouTube, chama Anti-Marketing BR, em que eu trato um pouco desses temas. Mas, se fosse para sugerir, então, logicamente, dá uma olhada em algum conteúdo lá do meu canal do anti-marketing, que você pode colocar aqui no vídeo. Com certeza, vai estar o link aqui para todos acessarem. Tá. E lá eu falo um pouquinho só, mas o que eu diria sobre essa parte? Eu acho que, como eu sou nerd e eu não consigo dar atalho, tá? Eu sugeriria ler livros de marketing, porque a gente pensa assim, o que um livro de marketing tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Quando você foi conquistar a sua namorada, ou quando você foi conquistar quem você pretendia como namorado, você fez marketing. É verdade. Você trabalhou no seu rótulo, na sua embalagem, e de modo bacana, um modo legal. Você procurou as suas forças. Você não terceirizou para nenhuma agência. Fala assim, quem eu sou? Como que eu devo me apresentar para essa moça? Acho que a gente pede conselho aqui e ali, mas tem que sair de você. E a gente contrata uma agência para eles falarem quem eu sou. Eu particularmente acho um ultraje isso. Agências, e eu respeito a agência, mas agências que falam que vão ensinar a jornada do paciente para mim, sem nunca ter atendido um paciente, isso está errado. Com certeza. Eu acho que tem uma riqueza dentro de nós, mas a gente tem que
estudar para isso. Tem que abrir os olhos. Então, estudar livros de marketing, tem livro de marketing muito interessante. Estudar uma coisa estranha, que é estudar vendas. Eu estudei vendas na época da minha startup, estudei muito sobre vendas, e no começo, quando eu comprei os primeiros livros de vendas, eu pensava assim, para que eu vou comprar um livro de vendas? Então, vendas é o seguinte, venda é falar sobre esse celular aqui, quanto custa, para a pessoa comprar o celular. Sim. Quando eu vim a entender, através dos livros de vendas, que vendas é pura psicologia. E aí eu fiquei maravilhado com esses livros, porque aí eu aprendi, por exemplo, como dialogar e como entender a outra parte, não só na questão de vendas, mas numa aula que eu dou, nessa conversa que nós estamos tendo aqui. Porque se eu começar a falar sobre o meu ponto de vista, sem me conectar com o outro, quem está assistindo aqui, a eficácia da minha mensagem vai cair muito. Sim. Então, eu estou aqui vendendo uma ideia, ou vendendo alguma coisa. Nós estamos sempre vendendo. Sim. Isso não quer dizer vender no sentido, toma, eu estou te empurrando alguma coisa. Seja vender uma percepção, seja vender uma ideia, seja vender um produto, nós estamos sempre vendendo. Então, vendas é psicologia. Isso que eu fiquei maravilhado nos livros de vendas. Então, eu diria, esses 2 primeiros passos já são bons para uma abertura inicial da elevação do nível de consciência. Por outro lado, também, como eu falei, vou lançar um curso em breve e espero, já fiz mentorias várias com médicos em relação a marketing, mas eu nunca divulguei muito porque eu só estava afiando o machado. Então, testar sempre e colocar em prática e trazer o foco para o que realmente importa, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de ensinar, porém eu só gosto de ensinar aquilo que eu pratico. Eu não gosto de palestrante de palco, de empreendedor de palco. Eu preciso passar por aquela experiência, o mais profundo que seja, porque daí eu consigo colocar o meu ponto de vista, o meu tempero, em cima daquela teoria também, né? Perfeito. Sentir, né? Realmente sentir. E acho que uma coisa que é muito dita em todos os congressos, pelo menos eu percebo participando, é a escuta. Escutar realmente o que o seu paciente quer, o que o seu público quer ouvir, para aí sim você oferecer. E talvez, se você escutasse, talvez não percebesse antes que não era o preço o problema, e falta de percepção. E aí você trouxe essa escuta para alunos que participaram, né, do curso, e eles conseguiram enxergar isso, né? Eles escutaram, enxergaram e deram foco para isso. É tão interessante que, por exemplo, os cursos, eu peço para o pessoal, por exemplo, que não pode assistir ao vivo, que não assistam depois na velocidade acelerada. Perfeito. Porque eu acho que a gente está numa sociedade hoje que aprendeu e se viciou a fazer coisas de um modo acelerado. E, independente da minha participação, do conteúdo que eu posso passar, existe a interação mental de reflexão da pessoa que está ouvindo. Então, o que eu entrego é um pedaço só. É só um pedaço. Mas, por exemplo, 10 pessoas podem ler um livro e concluir coisas diferentes. Ou assistir um filme e concluir coisas diferentes. Então, o grau de atenção que você tem e o grau de tempo que você dá para sua mente interagir com aquele conteúdo faz muita diferença no resultado final. Então, tem uma ordem bem expressa para os alunos não assistirem em velocidade acelerada, porque isso não dá tempo de um participante importante estar dentro daquele processo, que é ela mesma. Não depende só de mim. É verdade. E acredito que o foco, né, de atenção, ficar dedicado para aquele momento, né? Exato. Às vezes a gente faz tantas coisas ao mesmo tempo e não dá... Às vezes o grande insight estava num respiro que você ia dar ali. Exato. E esse insight nasceria. Eu queria só trazer então agora, para encerrar, e trazer também algumas brincadeiras para o podcast, que eu queria que você deixasse uma sincerona. Então, aquela sincerona que o médico oftalmologista ou quem está assistindo a gente, administrador de clínica, consultório, uma sincerona que vai doer, mas que ele precisa escutar com esse episódio para a gente encerrar com uma provocação de verdade. Ok. Eu acho que muita gente usa a receita de bolo da rede social e das agências. E, posso falar, muitos usam com eficácia, com retorno. A sincerona nesse aspecto para mim é o seguinte: você vai se arrepender, porque o tempo vai passar e você que está vendo as métricas de resultado, parabéns, não invalido,
mas você não está colocando você, que é o maior valor. E posso falar, você vai perder para o seu colega que vai colocar valor na rede, vai colocar o coração dele, vai colocar ele verdadeiro, e aí você vai ficar para trás. Posso falar, isso vai acontecer. A gente está na era, vou falar em pausa dramática aqui, tá? Ótimo, a gente coloca um suspense. A gente está na era dos soft skills, tá? Quando a gente está falando de inteligência artificial, quando a gente está falando que as máquinas fazem tudo, quando a gente está falando que a oftalmologia está muito avançada e tudo mais, com equipamentos, eu sou um nerd, eu gosto disso, mas eu também sou um nerd mais extremo, que eu gosto de ver o contrário disso. E para mim é muito claro que quem entender que agora sim, porque tudo é pendular, quando a humanidade vai muito para um lado, existe uma corrente que puxa para o outro. Então, agora, enquanto você está só fazendo a receita de bolo, com resultados, mas não está mostrando realmente quem você vai entrar num sistema de pasteurização e todo mundo vai ficar igual a todo mundo. E posso falar, você não é igual a todo mundo e está perdendo a oportunidade de mostrar o seu melhor. Tem que doer. Tem que doer. Perfeito. Dr. Milton, muito obrigada pela oportunidade, pelo papo. Saí daqui já querendo fazer seu curso. Que legal. E muito obrigada mais uma vez. A gente vai deixar o link. E quem quiser saber mais, sigam o Dr. Milton tanto nas redes sociais no Instagram quanto no YouTube. E acesse o canal lá para saber um pouco mais sobre o anti-marketing médico. Obrigado, Jéssica. Obrigada. Você acabou de ouvir o podcast da Universo Visual. Acompanhe também as nossas redes através do @Revista Universo Visual e fique por dentro do universo da oftalmologia.